Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Esprocast. Eu sou o Alessandro Saad, superintendente executivo do Espro. A gente está em mais um episódio do nosso espaço. Aqui é um espaço plural de inspiração e aprendizado. E a gente traz para conversar com a gente executivos, empreendedores, especialistas, Espro lovers e até jovens Espro. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma pessoa que eu conheci sem querer e passei a admirar muito. A minha entrevistada de hoje é Estela Mosca, empresária, sócia, diretora e terceira geração da City Special Paint, a mais famosa oficina de personalização de capacetes do mundo, responsável pelo design de ícones como Ayrton Senna e de milhares de pilotos de todo o mundo. Estela, bem-vinda ao nosso Muito Exprocast. obrigada, é um prazer estar aqui com você. Estela, quem me conhece assim sabe o quanto eu respeito quem empreende, quanto o empreendedorismo tá na minha veia, né? Mas talvez uma das coisas mais difíceis do empreendedorismo é a perpetuação, é dar Uhum, continuidade. uhum, Isso é a terceira geração. sim. Eu imagino que deve ter um prazer imenso, junto com um conflito intenso, junto com. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é ser a terceira geração de um negócio. De cara, eu tenho que te falar que eu morro de orgulho de manter essa história na terceira geração já. É algo do meio que eu convivo que muitos amigos, inclusive do meu pai, do meu avô, falam: Nossa, como eu gostaria, né, de que meus filhos seguissem e tudo mais. E eu tenho muito orgulho. Acho que a paixão é o que me move, com certeza. E muito disso se deve ao fato do meu pai ter muita confiança e cabeça aberta em processos. É lógico que não foi do dia para a noite, eu apareci lá cheia de ideias e ele passou o bastão, mas foi uma caminhada de muita paciência, muito debate, com Claro, claro. certeza tem que ter. Mas que hoje em dia ele diz, e eu morro de orgulho quando ele fala que meu avô foi um grande parceiro de trabalho, mas que hoje em dia eu passei à frente, assim, nessa parceria. Ah, que demais. É. Que demais. Deve ser muito bom de ouvir isso Ah, de um muito. pai e de um sócio, né? Porque é isso, quando a gente tá numa sociedade, a gente. O gostoso de você trabalhar por aí é esse reconhecimento, né? E Sim, eu sim, sendo sim, sim. sócia do lado do meu pai, putz. Quando ele fala, vale em dobro, É né? É claro. o sócio elogiando e o pai também, então é Claro, muito claro. bom. Cara, vamos dar um passo para trás, assim, vamos, a gente tem muito jovem que nos acompanha, que acompanha esporte, que acompanha a Fórmula 1 e tal, mas que talvez não tenha noção da grandeza do que vocês fazem ou do espaço que vocês ocupam Sim, no automobilismo no mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho lá atrás como tudo começou com seu avô. certo. Bom, meu vô era um grande fã de automobilismo, de velocidade, o pai dele também gostava. Eles moravam próximos do Autódromo de Interlagos, pensando que assim, mais de 50 anos atrás, então nem era hoje esse universo de automobilismo, né. Naquela época as pessoas frequentavam o autódromo de outra maneira, a ponto de acampar e tudo mais. E meu avô, junto com um sócio dele na época, entrou para a divisão 3 lá com o carrinho dele, com o fusquinha dele, para ser piloto, só que eu brinco que como piloto ele era um excelente pintor, né. Assim, Ótimo. mirou na pista, acertou na pintura. O carro dele era muito bonito, chamava muita atenção, tanto em questão de funilaria, como design e tudo mais. E a oficina dele, ele tinha uma loja de carro, trabalhava ele, meu bisavô e meu pai. Tinha uma loja de carro e do lado tinha uma oficininha para fazer pequenos reparos e tudo mais. E aí, um dia entrou o primeiro piloto com um capacete, e ali no espaço que era a loja e a oficina era um polo do automobilismo, então as equipes e tudo mais ficavam ali em volta. E aí entrou o primeiro piloto e falou: "Pinta meu capacete?". Aí meu vô, comerciante, né, assim, "Ah, tá, eu pinto". Só que ele não sabia o que fazer naquilo ali, mas eu sei que meu vô era um grande artista, ele tinha arte dentro dele de um jeito muito forte. E aí ele foi levando, levando, e aí ele executou a pintura.
E o cara pegou o capacete, foi embora. Eu falei, acabou, né? Na semana seguinte, apareceu com outro cliente. Ó, ele também quer. E aí, meu avô viu a possibilidade de um negócio ali, né? De empreender Sim, nisso. sim, sim. E assim começou a história, a ponto de fechar a loja de carro e começar Só focar. só a focar nisso. Tem um negócio, assim, que eu fui lá, né? Eu fui visitar vocês, assim, é incrível. Não só a quantidade de coisa que vocês já fizeram, a quantidade de coisa que tem exposta de capacetes e Sim, arte e tal, e a linha de produção de vocês que sim. mistura processo com arte, que é um negócio Uhum. muito bacana. É, eu entendo, eu não sei, mas na minha percepção, eu acho que o capacete do Ayrton Senna foi um segundo divisor de águas. Eu acho que o primeiro é ter feito o primeiro capacete, Sim, e aí as pessoas entenderam que era um caminho, e da Ayrton Senna para frente, que foi acho que foi o último ídolo de fato sim, nacional, que todo sim. mundo, né, que tinha uma comoção por ele e tal, e isso está ligado diretamente a ele, né? O capacete do Ayrton foi o maior reconhecimento do meu avô, assim, da CID mesmo, não só do meu avô, mas meu pai que estava lá desde o dia 1, né? Sim, sim. Mas que proporcionou. Mas na época, quando a gente começou, em questão de 3 anos, meu avô já estava pintando o capacete do Emerson Fittipaldi, que já corria na Fórmula 1 naquela Sim, época. sim, sim. O Emerson foi o padrinho da marca, ele que falou pro Que meu avô demais. colocar o Painted by Cid do Brasil para mostrar que era daqui e tal. E aquilo abriu portas, né, pra gente. Mas com certeza a pintura do Ayrton, ela consagrou a nível mundial, né? Entendi. Porque ele era muito grande dentro e fora das pistas e não tinha como não associar a imagem do Ayrton ao capacete, e aí quem ia atrás da história do capacete Chegava até chegava vocês. até Ó, nós. tem um exemplar aqui, ó. Tem, Ó, se dá para todo mundo lindíssimo. ver. É mais do que um capacete, É, né? é. É É um até difícil. símbolo muito É até difícil forte. segurar. Ele pesa muito mais do que ele pesa, né? É um símbolo muito É, forte. sensacional. Ela trouxe pra gente mostrar pra vocês aqui. Obrigado. Eu falo que é uma paixão dupla, assim, né? Porque eu sou muito fã do Ayrton, muito grata ao Ayrton. Você vê que é uma pessoa que, quando ele partiu, eu era muito pequena, mas ele me proporcionou grandes coisas na vida. E para mim também é uma paixão enorme, porque é o maior reconhecimento do meu avô, Com né? certeza, com Então certeza. é um amor duplo. Tem várias formas de impactar você, né? Assim, pelo seu avô, pelo que o Ayrton significa, pelo que isso gerou para vocês como Sim, negócio, sim. né? Então tá, então eu vou entrar na sua jornada aqui. Ok, você estava lá, seu avô tinha esse dom, seu pai tinha esse relacionamento, eles estavam no lugar certo na hora certa, bom, ok, o universo ajudou, tal, mas esse negócio está chegando perto de você, Hum. né? Você se via ali, trabalhando ali, ou você fez outra formação e num determinado momento você migrou para lá? Eu nunca proporcionei a história da CID até começar a trabalhar lá. Até então, eu sabia que meu avô e meu pai trabalhavam numa oficina e pintavam capacete, e que meu avô tinha pintado o capacete do Ayrton. Eu não tinha, de fato, nem a proporção de quem foi o Ayrton Entendi, Senna. entendi. De pista, a gente sabia quem era o Ayrton, né? Quem conhece, quem viveu, sabia. Mas a força do Ayrton fora das pistas, eu também não tinha essa noção. E eu me formei em hotelaria, meu avô sempre conversava muito comigo, que ele tinha muita confiança em mim e tal, mas ele nunca deixou eu trabalhar lá de fato. Nunca deixou, assim. Ao avô, não. O meu avô, não. Tá. E eu me formei em hotelaria, fui trabalhar fora. Meu avô faleceu. E um ano depois que eu acabei ficando desempregada, tava, falei, vou entrar. Posso ir trabalhar aí, pai? Meu pai, vem e tal. Vem aí. Bem ver, né? Não muito esperançoso, mas no começo foi aprender o que era aquilo. Tá.
E o que envolvia aquilo, né? Não era só uma oficina. E não era só uma pintura de capacete. Era muito mais profundo. Não tem como fazer o que a gente faz sem se misturar a pessoa que nos procura, Claro, sabe? claro. E aí eu fui entendendo e falando, bom, isso daqui, primeiro de tudo, precisa se renovar para continuar, né? E hoje em dia eu falo que é minha paixão, como foi a do meu avô, como é do meu pai. E tem Eu muito vivo da para sua isso. visão já lá dentro. Sim, passou por uma grande reestruturação a CID desde quando eu entrei lá. Acho que hoje eu posso dizer assim, meu pai diz que eu profissionalizei a empresa, então saí de uma oficina para um estúdio, eu devolvi para todo mundo que trabalha lá dentro. Acho que é nítido assim como reviveu a paixão, porque quando a gente fica muito tempo vivendo num negócio, imagina que eu tenho um colaborador lá que trabalha há 40 anos lá dentro. Meu pai, há mais de 50 vivendo aquilo todo dia. Você acaba caindo numa zona de conforto, né? Sim, Você sim. fica ali na banho-maria. E eu cheguei fora, cheia de ideia, muito nova, e eu acho que eu devolvi para eles a paixão pela história. E isso faz com que a história Claro, siga, claro. porque se não tiver paixão, pelo menos ao meu ver, assim, não tem como ir para frente. Então, eu primeiro organizei para o lado de fora, modernizei com marketing digital, essas coisas. Mas lá dentro também eu tive que chacoalhar tudo e mudar a visão de quem estava lá dentro todo dia para entender, né? Não, peraí, a gente fez muito, né? Aqui não é uma oficina, não trabalho numa oficina. Eu falo para todo mundo que trabalha, meu, vocês são artistas. O que a gente faz não é qualquer um que faz. Você tem que ter o dom. Você tem que ter o dom. Você pode até aprender, mas se você não amar e não tiver o dom, não traz o mesmo significado, né? E como é que é ser uma mulher liderando um segmento que tem uma predominância masculina, né? Sim, Seja nas pistas, seja nas oficinas, seja nos estúdios, né? sim. Como é que é isso? Hoje em dia, para mim, é muito mais fácil. Eu percebo também um pouco mais, uma transição, assim, um pouco mais de abertura. Quando eu entrei lá, eu tinha muita dificuldade. Primeiro porque na época só tinha uma colaboradora mulher e já era aquele, sim, num ambiente masculino, eu uma menina de 20 e poucos anos chegando e já querendo, né, mudar tudo. Teve muita resistência. Até porque eu tive que conquistar a confiança de quem estava lá dentro, de entender que eu não era a filha do dono, e eu estava como parte da equipe também. Mas a maturidade também me ajudou muito, porque antes eu levava tudo muito a ferro e fogo, eu ficava muito nervosa com algumas situações, mas meu pai sempre falava: "Calma, não adianta perder a cabeça", né. O automobilismo, além de ser um ambiente muito masculino, ele ele lida com gerações muito à frente de mim. E eu acabei mostrando a minha capacidade e o meu valor no dia a dia, e com tudo que eu fiz e mostrei, adquiri conhecimento. E baixei a minha cabeça também, às vezes, para me adaptar, para entender situações, colocar pessoas aptas para me auxiliar. Hoje em dia eu nem sinto tanto essa pressão e fico muito feliz, inclusive, de ver, o aumento de mulheres nessa Sim, área. sim. Não só como piloto, mas a gente vê, acho que esse é um papo até que a gente já teve um tempo atrás. Tem na área de marketing, tem equipes que são mulheres mecânicas, engenheiras, tem a parte por trás disso tudo, né, jornalistas e tal, e eu vejo aumentando, né, vejo aumentando. Eu vejo também assim, eu acho que na verdade é uma movimentação cultural, não só no segmento de Sim, automobilismo, né? A gente tem percebido que as pessoas entenderam a é. importância da participação feminina, né? O quanto agrega, o quanto traz uma visão diferente e Sim, tal, sim. né?
Mas no meio da sua fala, você trouxe um negócio que me chamou a atenção, assim, que de fato o automobilismo é um negócio multigeracional, tem Uhum. diversas gerações diferentes e Sim. você tem o piloto aspirante que, sei lá, tem 16, 17 anos É né? menos. Então, mas tem o dono da equipe que tem 60 e tantos, ou tem, né? É. E, e é uma mistura, porque na verdade é, você tem independente de qual categoria, né? Pode ser estoque, pode ser Fórmula, pode ser turismo, então, você tem meio que uma estrutura meio que padrão ali. Você tem que ter a equipe, você tem que ter o chefe da equipe, você tem que ter o mecânico, você tem que ter, Sim, né? sim. Não? E em algum momento isso passa para o lado de vocês, ou seja, ok, isso aqui existe, tá bom, como é que eu comunico isso, Sim. né? Como é que eu vou colocar isso, seja no capacete, seja no carro, seja, Sim, sim, né? isso faz E, parte. e é uma coisa que eu vejo que a arte mistura com a tecnologia, a arte mistura com o processo em si Sim, ali que traz um movimento diferente. Eu vou falar um pouquinho de competências, assim, você falou que você se formou em hotelaria, sim, eu imagino que você teve que aprender outras coisas à medida que o tempo foi passando, né? sim, O que sim. mais que você colocou aí na sua bolsa de conhecimentos ao longo desse trajeto? Na verdade, o que eu fui pegando de conhecimento ao longo desses anos, eu não. Eu fiz alguns cursos, algumas coisas, mas eu acho que foi muito do meu dia a dia. Sim, E muito de. O curso que eu fiz estava dentro de administração, então era administração hoteleira. Então eu peguei alguma coisa de outras experiências de trabalho também, mas uma coisa que até hoje faço é assim: bom, eu tô carente aqui em marketing, eu vou achar uma pessoa especializada nisso daqui que possa me ensinar também, mas que possa lidar com essas entendi. situações. Até porque quando a gente empreende, a gente tem essa necessidade de ocupar todos os espaços. E ao longo do tempo, isso não funciona muito bem, porque É, você vai ficando estafado. Então, eu desde sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso delegar. Então, eu rodo 360 lá na CID. Eu entro na parte de pintura, na parte de desenho, reuniões e tal. Mas eu sempre estou aberta a aprender com quem tá entendi. ao meu lado, assim. Eu gosto de falar que quanto mais a gente sobe na liderança, na hierarquia, menos a gente trabalha. Uhum. Menos do operacional a gente faz. A gente É, trabalha pra caramba, mas menos do operacional a gente sim, faz, porque você sim, precisa facilitar a vida dos outros, né? sim, Ah, não, então você tem que decidir se você vai comprar uma máquina ou não, se vai mexer naquele processo, se você vai sim. trazer um consultor, né? É, você estava falando, eu estava lembrando de quando eu fui fazer uma visita lá, e que uma coisa que chamou minha atenção é que tem um pedaço que é arte pura, mas tem um pedaço que é processo, que é Sim, tecnologia. sim, Eu queria que você contasse um pouquinho dessa mistura, porque, por exemplo, isso aqui é um produto, sim, né? Então, o capacete do Senna é um produto reconhecido internacionalmente, que vocês têm o direito de produzir, de sim, vender sim, as réplicas e tal, não sei o quê. E uma coisa é você fazer 3 para o piloto, outra é você fazer 3.000. sim, Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa mistura de quanto entrou de tecnologia, quanto continua a arte, sim. quanto que é processo. Bom, a primeira diferenciação que a gente tem, né, lá de como começou para os dias atuais é a apresentação da arte ao cliente. Então, antigamente, meu pai até disse que meu avô, né, interpretava assim. Então ele chegava: "Ah, Alessandra, você, as suas cores são essa e essa, e deixa que eu vou te entregar". E não tinha esse entendimento do cliente do que de fato ele Tá, queria, lá atrás, né, 50 anos atrás. Hoje em dia não, a gente já faz todo um briefing, a gente entende idade, a categoria, o que que o cliente gosta, não só de cores e tudo mais, mas a gente tenta entrar no universo dele, e aí a gente já entra para uma apresentação 3D de como o capacete vai ficar e perfeito. tal. Então, aí já entra bem a parte tecnológica. E aí, depois, lá para a parte de execução mesmo, o que a gente tenta chegar facilitando é muito artesanal que a gente faz, assim, e eu tenho muito orgulho de manter essa ideia do artesanal.
né? Às vezes as pessoas acham que tem que sair assim milimetricamente. Não, é feito à mão. É feito à mão, não são máquinas, são pessoas fazendo. A linha pode ter um pequeno... Existe uma licença, né? É Claro, lógico que claro. existe. O reconhecimento da entrega a gente tem, mas é isso, eu gosto de mostrar. Então, às vezes, eu levo as pessoas lá dentro, porque a partir de um 3D, entra a minha equipe de desenho que vai interpretar da forma que tá na tela as medidas para transferir para o capacete, faz tudo à mão. Então, tá uma linha aqui, bom, ele vai interpretar a medida, como vai adaptar o capacete no 3D, por mais que seja muito parecido com uma imagem real, ele tá achatado. Então, a gente tem que trabalhar numa peça completamente oval. Então, eles têm que entender de medidas, de Claro, adaptações e claro, tudo claro. mais. O que nos facilita hoje antigamente, uma logomarca era pintada na ponta do pincel. Hoje em dia a gente tem uma máquina, uma plotter, vai lá, executa e tudo mais. Mas todo o restante é 100% artesanal, assim, é de ponta a ponta de pintura. Sensacional. Quando a gente for conversar, eu acho que tem mais de um ano. Deve ter uns 2 anos. Nossa, passa muito rápido. Dá a sensação que eu estou muito atrasado. A gente foi conversar de uma ambição que você tem, né, que é exatamente de perpetuar essa habilidade, Sim. essa arte, mas empoderando as meninas, né? Sim. E eu acho que tem tudo a ver, e tomara que saia esse ano, da gente fazer isso, da gente formar meninas que vão ser artistas, Sim. mas artistas dentro de um segmento específico, né? Sim. A gente gosta muito de arte aqui no Espro, e toda unidade nossa que a gente inaugura, a gente chama um artista para fazer um grafite nas unidades. Na terça-feira passada a gente inaugurou Curitiba, foi uma artista de lá que fez, a gente chamou um outro artista que trabalha com reciclagem, que fez uma escultura e tal. Mas esse artista também é um empreendedor, uma empreendedora, Sim, com né? certeza. E essa arte que você está fazendo é uma arte mais replicável, diferente, por exemplo, de uma arte de rua, Sim, né? com certeza. Que para ser feito tem que ser um projeto público, tem que ter um determinado recurso, você tem que Sim. achar uma empena de um prédio para fazer aquela pintura maravilhosa, mas é diferente. O que você está trazendo aqui são possibilidades para que meninas possam abrir caminhos aqui diferentes, né? certeza. Eu achei muito legal a sua ideia. Eu queria que você compartilhasse com a gente a sua ideia. Quem sabe aqui a gente já não vê gente interessada em embarcar com a gente nesse Sim. projeto. Na verdade, essa ideia começou na cabeça do meu avô. Ele sempre teve essa ideia de ter uma equipe formada por mulheres para a parte artística do negócio, porque ele sempre comentou que existe essa delicadeza por trás, uma interpretação mais, né, em detalhes e tudo mais. E eu tenho isso dentro de mim. A gente já teve meninas trabalhando, não na parte de execução de pintura, já abri vagas, já pesquisei. Inclusive, sempre estou em busca até de pessoas que queiram aprender, porque é isso é um ofício, né, Alessandra? As coisas vão se perdendo, né? Hoje em dia você consegue botar numa máquina e a pintura ser envelopada num capacete. Eu não quero perder isso nosso do artesanal. E eu tenho essa ideia de, pô, se eu não tô achando, vamos tentar profissionalizar pessoas, né? Sim. Eu tenho um conflito aqui, de novo, de gerações, porque a gente vive num mundo extremamente tecnológico. É difícil você encontrar pessoas que queiram trabalhar com o artesanal, ou sair desse universo digital, né? Isso está sendo uma grande barreira, não só para a CID, mas eu acredito que para outros estúdios Sim. também. Pessoas que queiram trabalhar com isso e aprender, né? Aprender, ter a paciência de aprender. Sabe que aqui a gente tem várias iniciativas. Uma delas chama O Espro que eu vejo.
Então, eles têm um período de mais ou menos um mês para, de maneira artística, expressar como o Espro impacta a vida deles. E tem algumas pessoas que desenham bem, isso a gente faz no Brasil todo. E durante uma semana, que foi a semana passada, eles fazem uma exposição em cada uma das nossas unidades. E tem muita gente que se expressa desenhando, e a gente tem boas pessoas, né? Todo ano a gente escolhe um desenho para ser a capa do caderno, do Espro daquele ano e tal, não sei o quê. Inclusive, esse mês agora, em abril, a gente vai escolher a desse ano. Eu não sei se de repente não vale a gente fazer um desafio para os nossos jovens de São Paulo, Pode ser. sabe? Pode ser. Para ver se a gente consegue integrar, porque eu tenho muita gente boa desenhando. Sim. E talvez os jovens mesmo. A gente tem os programas de formação para o mundo do trabalho, que tem uma delas que os jovens se formam em música, em um outro ele aprende a produzir em vídeo, tal, o produto final do documentário. Foi até o Gui que tá na nossa técnica aqui, que desenhou esse projeto e tal, que é um projeto bacana. Não sei se não vale a gente criar um projeto aqui intermediário, né? Sim. Antes de fazer no capacete, desenhar o capacete no papel, ou ter um desafio Sim, assim, sabe? sim. Eu acho que A gente pode pensar em algo, com certeza. vamos pensar alguma coisa aqui assim. Ó, o tempo vai passando muito rápido, assim. Eu tenho mais perguntas, eu vou te fazer mais uma aqui que é importante, assim. Você é a terceira geração, você é nova, você já fez um monte de mudança, mas eu imagino que você está olhando para frente. Sempre. Então, se eu te chamasse daqui a 10 anos para contar para mim aqui o que aconteceu da vez que eu te entrevistei pela primeira vez no Espro, né? Que caminho você imagina ter andado, né? Para onde você está apontando a CID agora? No último ano, eu estou muito empenhada em perpetuar a história da minha família por ser a minha grande paixão, não só como negócio, mas eu tenho buscado. Então, no fim do ano, a gente lançou o primeiro livro sobre a história da CID, porque atrela É esse aqui? esse daí. Tem mais um livro aqui, ó. O capacete a gente não ganhou, mas o livro a gente ganhou. Vai ficar aqui na matriz. Quem quiser depois ter acesso, conta a história. O nome do livro é As Cores da Velocidade. É um livro fotográfico. A gente escolheu. Imagine que ao longo desses 53 anos a gente pintou mais de 40 mil capacetes. E aí a gente teve a missão de escolher 48 capacetes. E a gente colocou, claro, alguns capacetes hiper especiais, como o do Piquet, do Ingo Hoffmann, Emerson, Ayrton, para brilhantar e para contar a história. Mas também a gente contou histórias que são de pessoas apaixonadas pelo automobilismo, pela velocidade que chegaram lá e pediram, pessoas apaixonadas pela arte, que não vivem disso e que pediram um capacete. Então, contando um pouquinho de cada história, da relação que se tem e tal. Esse eu imagino que vai ser o primeiro de uma série e colecionável. Eu tenho do meu lado todo dia uma testemunha da história do automobilismo nacional. Meu pai viveu desde quando explodiu aqui na década de 70 até os dias atuais. Ele é uma testemunha viva, então a gente tem trabalhado muito para registrar tudo isso, então eu espero que numa próxima conversa isso tenha se transformado em algum filme, alguma série. Mas eu também quero. Eu sempre falo, a CID faz os colecionáveis, né? Eu tô dentro do mundo do colecionismo, mas o meu forte é a pintura de capacete. E eu quero cada vez mais expandir isso, então eu espero em algum momento ter uma equipe de meninas trabalhando lá comigo de ponta a ponta também. Espero de alguma maneira, de alguma forma, algum projeto social relacionado a isso. Eu tenho muita vontade dentro de mim, eu tenho esse compromisso de devolver um pouco do que acontece de bom pra gente, mas numa proporção talvez um pouco maior, e que eu sei que não é fácil de fazer. Então, isso é um processo de formiguinha, assim, mas que eu espero poder realizar, com certeza. Muito bom. Eu tenho que encerrar. Eu agradeço. Então, quero agradecer muito a sua presença, o tempo que você destinou para vir conversar com a gente, você ter trazido o capacete. Obrigado pelo livro em nome do Espro. Foi um papo muito bom. Obrigado. Muito obrigada, Alessandra. Um prazer estar aqui, viu?
Bom, eu preciso encerrar, então, pessoal. A gente está chegando ao final de mais um Exprocast. Eu quero agradecer a você que está com a gente até agora, porque tempo é uma variável, cara, restrita hoje, né? Bom, se você quer saber mais sobre o que o Espro faz, dá um pulo lá no nosso site, espro.org.br, ou se você quiser saber em tempo real o que está acontecendo com o Espro, segue a gente nas redes sociais. A gente aparece como Espro Oficial em todas as redes. Esse episódio acabou, a gente se vê no próximo ou no anterior, se você for lá no seu agregador de podcast e assistir. Obrigado e até a próxima.